Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Café Forró e Política. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, terça-feira passada pode ter ocorrido o único debate presidencial dos Estados Unidos nessa campanha. Isso porque Kamala Harris e Donald Trump, eles se digladiaram diante das câmeras, mas não há previsão de um novo debate. Embora haja uma tradição muito grande de debate nos Estados Unidos, nessa campanha os dois candidatos não vêm se entendendo quanto às regras, né? E nem também às vezes, inclusive, quanto à TV que vai transmitir. Por isso, terça-feira teve um debate e ele pode ter sido o único. Agora tem um detalhe. A CNN, lá dos Estados Unidos, fez uma pesquisa com os eleitores depois do debate e chegou ao seguinte resultado. Kamala Harris foi considerada vencedora por 63% dos eleitores e 37% deles entenderam que foi Trump o vencedor. E isso é interessante porque no último debate, houve um outro debate, ainda com Biden de candidato, a vitória do Trump para os eleitores foi esmagadora, mas dessa vez o Trump não se deu tão bem. Embora no quesito economia, que foi um dos temas do debate, ele foi considerado melhor, mas em outras áreas, como defesa da democracia, a Kamala Harris se superou, né, o antigo presidente. Então, o ponto é o seguinte, se isso continuar assim, a questão é, será que Kamala Harris consegue transformar esse sentimento do debate numa intenção de voto real? Olha, isso a gente ainda não sabe, mas o fato é que a campanha está por um triz. Então está muito dividido nos Estados Unidos e quem acabará decidindo mesmo são 6 ou 7 estados que vão fazer com que a vitória nos Estados Unidos vá para um lado ou vá para o outro. Nesses estados, as diferenças são muito mínimas mesmo, e alguns estão até empatados numericamente. Mas há uma leve vantagem para a Kamala Harris, pelo menos em 3 desses estados, e isso preocupa a campanha do Trump. Porém, como a eleição é só em novembro, então a conferir. Vindo aqui direto para a província, saiu uma pesquisa também aqui no Recife, da Quest. E olha, o Instituto Quest encontrou os seguintes resultados. O João Campos chega a 76% dos votos, e o Daniel Coelho 6% e o Gilson Machado Neto também 6%. O detalhe é que o João Campos tinha 80%, caiu para 76%. O Daniel Coelho tinha 5%, foi para 6%. O Gilson Machado ficou onde estava, 6 pontos. E o que aumentou foi o número de indecisos. Tinha 1% de indecisos, foi para 4%. Agora, um detalhe aqui, o João Campos chega a 76% de intenções de voto e a 80% de aprovação. Apenas 3% dos eleitores do Recife, segundo o Instituto Quest, estão rejeitando a administração do João Campos. É esse resultado que dá fundamento à eleição dele. Como a aprovação é alta, o que ele está conseguindo fazer é transformar a alta aprovação basicamente em intenção de voto. Agora tem um detalhe importante, esses números são na pesquisa estimulada. Na pesquisa espontânea, o João Campos melhorou, ele caiu na estimulada de 80 para 76, como eu falei, mas na espontânea ele saiu de 54 para 57. Já os outros candidatos não andaram muito não na espontânea, mas tem um ponto, há 32% de eleitores ainda indecisos na espontânea. Antes eram 38%. O que está havendo é conversão de votos. E isso a gente fala na ciência política do seguinte modo: as pessoas, à medida que o tempo está passando, guia eleitoral, campanha de rua, entrevistas e debates, estão começando a entender que vai ter eleição há menos de um mês e já começa a olhar, né, a cartela de candidatos, quem está aí disputando, quem pode ganhar o voto de cada pessoa. E aí, nesse caso do Recife, elas estão em massa convergindo para o nome de João Campos. Há muita dificuldade, apesar da campanha do candidato Daniel Coelho, apoiado por Raquel, e do candidato Gilson Machado, apoiado por Bolsonaro, de conseguirem imprimir uma marca que causa algum dano na campanha de João Campos em relação à intenção de votos. Porém, como eu disse, nós estamos aí ainda há uns 25 dias, mais ou menos, da eleição. Então, há chance, mas ela é muito pequena e está ficando cada vez mais remota. O que se pergunta em Recife para muita gente, inclusive dentro da política, é de quanto seria a vitória. Porém, né,
Isso ainda não está definido, por isso que a gente pode dizer o seguinte: a conferir. A gente volta amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Zap Zap da cidade. No Zap Zap, no Zap Zap. O ouvinte participa pedindo músicas, falando sobre seu bairro. O telefone que mais